Salve, galera! Nessa aula a gente vai ver tudo que você precisa saber sobre a ligação metálica, desde a definição, as propriedades dos metais e também as ligas metálicas mais importantes. Então vem comigo. Falando na definição, pessoal, ela se autodefine, tá? Ligação metálica, ligação que mantém os átomos metálicos unidos. Pô, professor, só isso? É, pessoal, só isso, não dá para ser criativo em tudo. Então esse é o conceito de ligação metálica. Agora a questão foi o seguinte, pessoal: como os metais se unem, tá? Se ligam? Essa foi a questão que os cientistas tiveram que responder. Pô, tu tá trabalhando com metais. Metal, ele tem aquela tendência clássica de perder elétrons. Então, como um metal com outro metal, um grupo de metal está se ligando, já que todos têm tendência a perder elétrons. Então, aquela noção de regra do octeto, ligação covalente, ligação iônica, esquece, aqui não funciona. Aí criaram, pessoal, uma teoria chamada teoria do mar de elétrons. A teoria do mar de elétrons diz o seguinte: pô, realmente os metais eles perdem o elétron e esses elétrons que são responsáveis pela ligação. Os elétrons dos metais que eles perdem ficam circulando toda aquela estrutura metálica criada, fazendo assim um mar de elétrons, tá? Uma nuvem de elétrons que fica circulando todos aqueles íons, todos aqueles metais que estão fazendo ligações que perdem elétrons, criando assim a ligação metálica. Então, a ligação metálica se dá, pessoal, através dos elétrons livres ou semilivres, porque eles não saem da estrutura metálica criada, eles ficam circulando, tá? E seria assim a ligação metálica, tá, pessoal? Foi a explicação que foi achada. Não é uma coisa assim tão simples de se entender como funciona, mas é o que é aceito, tá, pessoal? Então, os metais se ligam através da teoria do mar de elétrons, que os elétrons que eles perdem, que eles ficam circulando, tá? Toda a estrutura daqueles íons que são formados. Tudo bem? Então, o esquema da ligação metálica é o seguinte: os metais, pessoal, são átomos que têm, em média, de 1 a 3 elétrons na sua camada de valência. Eles são extremamente eletropositivos, ou seja, eles têm tendência a formar cátion, eles têm tendência a perder, a doar, a liberar aqueles elétrons da sua camada de valência. Só que eles realmente perdem os elétrons da camada de valência, só que parcialmente, tudo bem? Porque os elétrons ainda ficam circulando lá. Aí surge a ligação metálica. Os cátions que são formados devido aos metais perderem elétrons, mas os seus elétrons livres que ficam circulando todas as estruturas dos metais, daqueles íons metálicos que estão formando a ligação metálica. Aí sim forma-se os metais, tudo bem? Os metais conhecidos, ferro, cobre, que a gente conhece muito bem no nosso dia a dia. Através justamente desses elétrons semilivres ou livres com interação com os cátions que são formados. Primeiro, a condutibilidade elétrica. Eles são excelentes condutores de corrente elétrica tanto na fase sólida como na fase líquida. Isso se dá, pessoal, devido à própria ligação metálica, onde nós vimos lá que, segundo a teoria, os metais se ligam através daquele mar de elétrons, tudo bem? Se tem mar de elétrons sobrando, pessoal, tem uma quantidade muito grande de elétrons, então facilmente há condução de eletricidade, bem, entre os metais. Outra característica importante, pessoal, está relacionada ao estado de agregação da matéria. Apresenta-se, pessoal, na fase sólida em condição ambiente, com exceção do mercúrio, que é líquido. Hein? Então, todos os metais, pessoal, com exceção do mercúrio, são sólidos a temperatura ambiente. Tá? O mercúrio é o único metal que é líquido a temperatura ambiente. É importante você gravar isso, tá, pessoal? Não esqueça. Mercúrio é líquido a temperatura ambiente. Isso cai em algumas questões, então é importante vocês saberem. Agora, em relacionado ao ponto de fusão e de ebulição dele. Em geral, pessoal, eles possuem altos pontos de fusão e de ebulição, mas há exceções. As exceções são do mercúrio, dos metais alcalinos, tá? Que é a família 1 da tabela periódica, do galho, do índio, do estano e do bismuto. Com exceção desses caras, pessoal, que apresentam pontos de ebulição e fusão não tão alto, os demais metais possuem altos pontos de fusão e de ebulição. Então é importante vocês saberem isso. Qual outra propriedade, pessoal? A dureza, tá? Os metais, eles apresentam baixa dureza, ou seja, são sólidos moles, facilmente riscados por outros materiais. Mas há exceções também, tá, pessoal? O irídio é uma exceção, ele é um metal extremamente duro, o ósmio, o tungstênio e o cromo. Pessoal, não se esqueça, a dureza é aquela capacidade de um material ser riscado por outro, caso de um metal aqui, né? Estou riscando um metal por outro metal ou outro tipo de material, então eles são facilmente riscados, tá? Não vai se enganar pela palavra dureza e pensar que é outra coisa. Então vamos lá. Tenacidade, pessoal. Possui alta tenacidade, suportando pressões elevadas sem sofrer ruptura. Ou seja, pode pressionar, pessoal, pode meter bala no metal que ele aguenta, tá? Eles são extremamente
tem uma tenacidade extremamente alta, eles aguentam pressões, tá? Pode pressionar ele que não tem problema, que ele se garante. Outra propriedade importante dos metais, pessoal, é a resistência à tração. São muito resistentes à tração, sendo muito utilizados em cabo de elevação e como reforço de construção para torná-la mais resistente. Como exemplo disso, pessoal, o pão de açúcar lá no Rio de Janeiro, tá? Ou seja, você pode alongar, pode esticar que os fios, por exemplo, dos metais que está segurando, no caso aí, esse negócio do pão de açúcar lá no Rio de Janeiro, são extremamente resistentes à tração, tá, pessoal? Pode puxar, pode tentar esticar que eles vão ser resistentes a isso, tá? Eles vão continuar quase praticamente na mesma forma. Outra propriedade, pessoal, está relacionada à maleabilidade. A maleabilidade, mas é a capacidade de se transformar em lâmina. E os metais são facilmente transformados em lâmina, tá, pessoal? Por isso que a gente vê várias laminazinhas quando vai cortar o cabelo, às vezes assim no barbeador que você tem. Então, aquilo é uma capacidade dos metais de se tornarem lâmina. Outra propriedade, pessoal, é a ductibilidade. A ductibilidade nada mais é do que a capacidade dos metais se transformarem em fios. E eles são facilmente transformados em fio, pessoal, quando aquecido a alta temperatura. Devido, pessoal, a eles possuírem um alto ponto de fusão e de ebulição. Então, por isso que a temperatura tem que ser elevada. Se eu colocar a temperatura elevada, eu consigo transformar ele em fio, tá? Por isso que a gente tem fio de cobre aí, que conduz eletricidade, tantos outros fios que a gente usa no nosso dia a dia. Outra propriedade, pessoal, a solubilidade. Não dá para generalizar a solubilidade, mas o que a gente observa é que eles são insolúveis em óleo e em água, tá? E alguns metais, como o ouro, ele se dissolve no mercúrio, tá? Então, em relação à solubilidade, não dá pra gente fazer uma generalização muito grande, vai depender, varia um pouco dos metais, tá? Então, mas saiba que eles são insolúveis em óleo e em água, isso já é muito importante. Outra propriedade, pessoal, a densidade, tá? Normalmente os metais são densos, em virtude da estrutura compacta do seu retículo cristalino. Os metais são extremamente organizados na sua estrutura, pessoal. Eles são muito próximos um do outro. Eles formam uma estrutura bem compacta. Logo, pessoal, eles têm muita massa e pouco volume. Então, a sua densidade é extremamente alta, tá? Eles são extremamente densos. Então, outra propriedade é a condução de calor, para encerrar, tá, pessoal? A condução de calor se dá exatamente na presença daqueles elétrons lá livres que são responsáveis pela ligação metálica, tá, pessoal? Devido ao movimento dele, eles fazem o que? Haver condução de calor. Por isso que eles são usados em caldeiras industriais e principalmente nas nossas panelas, né? Nossas panelas são os metais lá, dependendo do tipo de panela que você tem na sua casa. Eles conduzem facilmente eletricidade devido a essa característica dos metais de possuir vários e vários elétrons livres que são responsáveis pelas suas ligações. Conceito, pessoal, o que são ligas metálicas? São mistura de metais, tá? Que cada tipo de liga tem propriedades características, propriedades próprias. Então, eu estou misturando vários metais, lá eu faço uma liga que tem características, propriedades diferentes dos metais que elas são formadas, tudo bem? Como, por exemplo, de uma liga metálica, a gente tem o bronze, tá? O bronze, pessoal, ele é formado aproximadamente de 90% de cobre, mais 10% de estano. A utilização dele é extremamente vasta, tá? Eu trouxe alguns exemplos aqui. São utilizados em tipo de engrenagem, artesanatos, objetos de decoração. Como você pode ver nas imagens aí, nós temos ali um troféu de bronze, temos ali uma certa engrenagem ali de bronze, o soldado romano ali em bronze, tá? O canhão ali em cima também era feito de bronze. Então temos uma variedade muito grande dessa liga metálica chamada bronze. Então, vamos a outro exemplo aqui. Outro exemplo de liga metálica importante é o latão amarelo, tá? O latão amarelo é formado aproximadamente de 67% de cobre e 33% de zinco. A utilização é usado nas confecções de tubos, torneiras, decoração e assim vai. Tem uma vasta aplicação também. Como você pode ver na imagem, nós temos ali uma torneira, nós temos ali um símbolo da questão da justiça, feito em latão, tudo bem? Então, temos assim uma variedade muito grande também do latão amarelo. Vamos a outro exemplo. Outro exemplo de liga metálica, talvez a mais conhecida de todos, que é o ouro 18 quilates, que é formado de 75% de ouro, 13% de prata e 12% de cobre, tá? É a proporção em média que a gente tem. Então, o ouro também, pessoal, tem uma vasta utilização, tá? Eu trouxe alguns exemplos. É utilizado em joalheria, prótese, circuito elétrico de alto desempenho, utiliza-se ouro, né? Para quem não sabe. Então, como por exemplo, olha ali o dente daquela mulher, né? Sempre era muito comum a gente ver
Antigamente, principalmente os antigos, ter um dente de ouro, né? Muito comum. Hoje dificilmente a gente vê isso, mas era um costume antigamente aqui no Brasil. Joalheria, né, pessoal? Quem é que já não teve um anel de ouro, um cordão de ouro? Felizmente, devido à marginalidade do Brasil, a gente não vê mais pessoas andando como antigamente com seu cordão de ouro, brinco de ouro. É mais raro, mas é uma das vastas e vastas aplicações do ouro que a gente tem no nosso cotidiano. Lá, para outro exemplo, o aço, tá, pessoal? O aço, talvez um dos mais das ligas metálicas mais conhecidas também, é formado de 98,5% de ferro, de 0, pessoal, 0,5 a 1,7% de carbono e possui alguns traços, ou seja, pequenas quantidades de silício, às vezes aparece enxofre e às vezes aparece fósforo, tudo bem? Essa é a composição da liga metálica aço, tá? Qual a utilização, pessoal? Tem uma vasta utilização também, trouxe alguns exemplos só. Barras, ó, como você pode ver ali na imagem à esquerda, temos ali uma barra de aço. Cordões, tá? Cordões de aço, acho que todo mundo já teve um, tudo bem? Ouviu alguém que tem. Vigas de aço, então o aço tem uma variedade de aplicações, principalmente na construção civil. Sim, vários e vários outros exemplos que a gente tem. Então, pessoal, uma curiosidade sobre o aço, pessoal, é que como a gente vê o aço hoje no nosso mundo atual, ele apresenta uma composição de traços de enxofre. Só que acontece, um dos eventos mais tristes que a gente tem na nossa sociedade foi o Titanic, né? Que foi, eu acho que, se eu não me engano, o maior naufrágio que já existiu. O Titanic, naquele período, o aço, eu acho que era da Inglaterra, que aquele barco, que esse navio tinha saído, se eu não me engano, ele possuía, pessoal, uma quantidade muito grande de enxofre, tá? Não era traço, era muito grande essa impureza enxofre. E quando a gente tem uma impureza muito grande de enxofre no aço, isso torna o aço quebradiço. Por isso que quando o Titanic talvez seja uma das explicações, tá, pessoal? Tem também aquela explicação religiosa, os caras terem dizido que nem Deus poderia afundar eles, tá? Mas isso aí é outra coisa, tá? A gente não vai entrar nisso. Então, quando o Titanic bateu no iceberg, devido ao aço ser muito impuro, tá? Tem muitas quantidades de enxofre lá dentro, acabou que o aço é quebradiço e fez aquilo, o iceberg acabou furando esse navio, tá? Talvez seja uma das explicações. Tudo bem, galera? Então a gente encerra por aqui, né? Claro, né? Não podia encerrar sem colocar a canção mais conhecida daquele filme. Vamos lá? Eu sei que você já assistiu esse filme, confesso. Eu assisti 3 vezes, até hoje eu não concordo de ter visto o Jack, tá? O Jack morreu. Quando eu vi o Jack afundando a cega, eu falei, poxa, pensava que ele ia casar com ela, tal, ter filhos, tudo bem? Começar a vida lá nos Estados Unidos, acabou que não deu certo, né, pessoal? Mas fazer o que? A vida é assim, viu? A química pode ter tido uma contribuição para o fundamento do Titanic, então vale a pena estudar, né, galera? Então, galera, sem sacanagem agora, um forte abraço e tchau, tchau.